Irmãos, sabe quando chega aquele dia mal na vida do crente? O dia que nada te consola, que você tá triste, abatido, aflito, angustiado, não sabe o que fazer, pensa até em desistir de tudo. Se você tá vivendo esse dia, fica comigo até o final desse vídeo porque o Senhor tem uma palavra para você. Meus irmãos, todo crente, ele vai viver o dia mal. Não tem como fugir de uma realidade que pertence à vida do crente. Ora estaremos bem emocionalmente falando, fortes na busca com Deus, mas tem momentos, irmãos, que a gente chega numa fase de esgotamento, de um desgaste, até físico, emocional, diante de uma batalha longa, diante de afrontas enormes que Satanás levanta contra nós. Nada te consola. Você tenta achar forças, mas você não consegue encontrar. Parece que você só está sobrevivendo nesse mundo. A palavra do Senhor diz, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, ele livra. Você veja que o Senhor fala, muitas são as aflições do justo. Então nós vamos passar por aflições, irmãos. Isso é algo que pertence à vida do cristão. E se você está aqui nesse vídeo é porque o Senhor quer te ensinar a passar por esse processo. E você suportar para a glória de Deus até que a tua vitória chegue. Irmãos, antes de entrar nesse assunto tão importante, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer vídeos inspirados pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. E não esquece de curtir e comentar, tá bom, meus irmãos? Pois bem, irmão, por que a gente vive esse momento, né? O que acontece para a gente chegar nessa situação? A palavra do Senhor fala em Eclesiastes 7,7 o seguinte, que a opressão, ela enlouquece até os sábios. Essa opressão significa o quê? A opressão do inferno. Quando chegamos a essa situação, irmãos, é porque estamos sofrendo um ataque espiritual. Estamos sofrendo um ataque vindo direto das profundezas do abismo para te parar. Porque muito provavelmente você está chegando no seu alvo. Muito provavelmente, sabe aquele anjo que foi atender a oração de Daniel? Que o anjo, quando chega, ele fala, né? Daniel, desde o primeiro dia em que você orou, eu vim. Mas o príncipe da peça me resistiu. E aí, o que aconteceu? Ele teve que ser ajudado pelo arcanjo para que ele conseguisse passar por aqueles principados e potestades e ele chegasse até Daniel. Às vezes a luta ela demora, né? E quando Satanás vê que você está ali chegando naquele ápice, né? Naquela situação em que o Senhor vai destravar aquela bênção que você tanto pediu ao Senhor, o que ele faz? Ele vai aumentar as forças, irmãos. E aí vem a opressão. Vem a opressão que você consegue sentir no seu físico. Às vezes você não entende o porquê que você está abatido. Parece que, sabe, você está cansado. Você pode não ter feito nada o dia inteiro, mas você se sente pesado, você se sente oprimido. Irmãos, isso é pressão espiritual. Isso significa que a guerra no mundo espiritual está tão forte, tão forte, tão forte que você está sentindo no seu físico, na sua carne, você está sentindo. E aí, irmãos, Deus ele nos dá algumas instruções para que a gente passe por esse processo. E eu vou citar aqui para você 4 coisas que você tem que fazer para você vencer o dia mal. A primeira coisa que o Senhor espera de vocês é de suma importância, irmãos. Essa primeira coisa é o quê? Submeter a sua carne ao espírito. Isso é muito importante, meus irmãos, é muito importante. O nosso corpo, o nosso ser, ele é composto por 3 coisas: alma, espírito e carne. Falando biblicamente, você pode dizer que o seu corpo e a sua alma, esse conjunto, a gente pode chamar de carne. Eu vou te mostrar isso em Gálatas 5. Irmãos,
A nossa composição, então, é o quê? Alma, corpo e espírito. Se alguma dessas coisas estiver em desarmonia, estiver em perturbação extrema, você pode afetar todas as outras partes do seu corpo. E isso vai te trazer um desequilíbrio. E você muito provavelmente vai sofrer muitas consequências por causa disso. Então, meus irmãos, o que o Senhor fala? O que você deve fazer numa situação dessa? Submeter a carne ao espírito, porque a sua carne, ela está sofrendo uma opressão tão forte vindo do inferno, do lado espiritual, que a sua carne, a sua alma já está naquela agitação, está naquela angústia, você está sentindo a pressão, está nervoso por causa disso, nervosa. Então, o que você tem que fazer? Está escrito lá em Gálatas 5, 16, 17. Andeis no espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne, porque eles são opostos entre si. A carne e o espírito são opostos entre si. Eles militam um contra o outro. E a palavra do Senhor fala: não ande na carne. Não ande, porque tudo que a carne quer é oposto ao que o espírito deseja. Então, como você vai materializar esse versículo? Irmãos, você tem que submeter a sua carne no seguinte sentido: submeter ela à palavra de Deus, ao que o Senhor fala para você na palavra de Deus. Então você está angustiado. Ai, meu Deus do céu, eu não sei como eu vou pagar aquela dívida. Meu Deus, eu não sei como eu vou fazer isso. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou resolver aquela situação. Esse é um exemplo, tá? Como que você vai submeter a sua carne ao espírito? Ei, 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 ei. Tá escrito em Mateus 6 o quê? Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, de vestir. Nada disso. Quem se preocupa com essas coisas são os incrédulos. Vocês não. Tá escrito lá, gente. Vai ler. Vai ler esse capítulo, muito importante. E ali você vai começar a passar a mensagem para sua alma, né? Para o seu corpo, para a sua carne, para esse conjunto do seguinte: por que você está assim? A palavra do Senhor me garante a provisão, que Ele é Jeová Jireh. Vai chegar a provisão, não importa o que eu estou vendo, não importa o que está diante de mim, o que importa é o que a palavra do Senhor diz sobre essa situação. E ali você vai o quê? Dominando a sua carne, dominando. E ali o Espírito Santo vai entrando através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos do coração. A palavra de Deus é viva, irmãos, ela é eficaz, ela penetra, ela corta, ela é afiadíssima. Então, quando você começa a falar para sua carne, a palavra do Senhor fala isso. Você pode ter certeza que está entrando poder dentro de você conforme você ouve, conforme você lê, conforme você medita. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, submeter a sua carne ao espírito. Ai, mas é difícil. Irmão, quem falou que seria fácil? Mas é nesse momento que a gente vai ver se você é crente ou não, irmão. É nesse momento. Eu costumo dizer para as pessoas que é no momento da prova que tu vê o joio do trigo. Você vê. Tu vê um crente Nutella e um crente raiz. Irmão, você tem que submeter a sua carne, querendo ou não. A vida com Deus não é a base de, eu quero, eu tô com vontade. Não, é fazer. São mandamentos, são ordens do Senhor. Então você tem que fazer. Você entende? Você vai se tranquilizar. Eu vou te mostrar um exemplo na Bíblia que isso acontece. Eu vou te mostrar. Você tem que conversar com o seu próprio corpo e fazer ele se acalmar. Porque ele vai se submeter ao Espírito. Você pode ter certeza disso. Tá bom, meus irmãos? A segunda coisa que vocês vão precisar fazer, meus irmãos, é o seguinte: resistir o diabo. Tem que resistir o inferno, porque, irmão, tu tá no meio de uma batalha espiritual. Sofrendo ataque ao ponto de teu corpo sentir, ao ponto de você estar sendo definhado por essa guerra. Você está sentindo na sua carne, a pressão está sendo muito grande do inferno sobre a sua vida. Então, o que a palavra do Senhor fala? Resistir. Está escrito, gente, em Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, você está num
um quebra-braço com Satanás aí. Ali, nesse momento de pura aflição, de agonia, são várias situações que você vai ter que controlar. A primeira delas é o seu corpo e a segunda é o próprio diabo que está ali te afrontando numa situação. Vai botar o seu pé ali e vai falar: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Você vai sair, Satanás. E o Senhor vai permitir ele resistir, porque está escrito: resistir o diabo, ele não vai sair tão fácil, irmão. Não vai, esquece isso. Perseverança. Você vai resistir ao diabo submetendo-se a Deus, porque se você não se submeter a Deus, você não consegue resistir a Satanás. O versículo já começa falando: submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Ele vai fugir. E como que eu me submeto a Deus, Vanessa? Obedecendo a sua palavra. É obedecendo. Tem orado, tem meditado, tem feito propósito, tem sacrificado para o Senhor? Não! Já está desobedecendo. Porque orar, ler a Bíblia, é mandamento. Está indo à igreja? Não! Está desobedecendo. É mandamento do Senhor, gente. Para com essa ideia de achar que você tem que orar quando tem vontade, ler a Bíblia quando tem vontade. Não é assim, não, irmão. Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia, né? Obviamente, todos os dias eu faço isso. Mas não tenho vontade. Não importa. Eu jogo minha vontade lá pro céu e vambora. Vamos na cara e na coragem. E toda vez que eu termino o meu momento de devocional, eu agradeço a Deus por eu ter feito, porque veio palavra do Senhor para minha vida. Então, irmãos, essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Resistir ao diabo. Tá bom, meus irmãos? A terceira coisa que você deve fazer para suportar esse processo é não desistir. E eu vou te explicar o porquê disso. Fala pra mim, meu irmão, quando você vê uma coisa horrível acontecendo na sua frente, sei lá, você presenciou um assalto, exemplo, sabe? Uma agressão, alguma coisa horrível, um crime. Você gosta? Você sente prazer nessa situação? Não? Não, né? Porque está escrito lá em Hebreus que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Você tem noção do que é isso? O Senhor olhar para você e não ter prazer, sentir desgosto na alma dele porque você desistiu do que ele colocou nas suas mãos? Gente, o que é isso, gente? Como você pode desistir de um plano do Senhor para sua vida? A palavra do Senhor fala em Romanos 12:2. A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que para você viver essa vontade boa, perfeita e agradável, você vai passar pelo processo, irmão. Não tem como fugir do processo. Você não pode fugir do processo. Aí você imagina, no meio do processo, você não sabe se aquela benção já está chegando, ou se falta mais um pouquinho, o Senhor não vai te falar. Ele vai ficar te observando para testar a sua fé. Aí você já está quase chegando no fim. Você fala: desisto, não quero mais nada não. Desisto, 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 não quero saber. Irmão, o Senhor vai olhar para você com um desgosto tão profundo. Porque você duvidou. Porque você não creu. Você desistiu de um plano dele para sua vida. Que é isso, irmão? Eu não aceito perder para Satanás assim, não, gente. Que é isso? Eu não aceito perder para ele. Isso é uma coisa que eu agradeço a Deus pela fé que ele tem me dado a cada dia. Uma fé de ousadia. E ele não deu só para mim, não. Deu para você também. Ele fala: não vos dê espírito de covardia, mas de coragem. Ousadia. E eu tenho me sentido assim a cada dia que passa. Ah, gente, não. Para Satanás eu não perco. Não perco. Nem que eu fique ali naquela guerra, meu Deus, a situação tá horrível, nem que pareça que eu vou morrer. Não importa. Eu sei que no final dela o Senhor vai me repaginar todinha, vai me trazer um renovo, um momento de paz. Porque ele vai dar um pouco de paz, né? Quando termina a guerra. Porque a gente não aguenta tantas coisas seguidas, né? Ele dá aquele refrigério. Nem que eu tenha que chegar lá no final da linha de chegada cambaleada. Por causa de tantas coisas que Satanás me fez passar. Com a permissão de Deus. Mas o prazer da minha vida vai ver ele cair na minha frente. Como está escrito em Salmo 91. Somente com os meus olhos eu vou contemplar o castigo dos ímpios. Satanás vai cair diante de mim. Vai cair, não importa.
Como está escrito, se por um caminho ele entrou, por 7 ele vai sair da tua vida. Ele vai sair. Ele pode estar tentando te afrontar com situações contrárias. Às vezes você olha e fala, não tem jeito. Tem jeito, ele vai sair. Ele vai sair, pode demorar 1, 2, 3 tempos. Irmãos, a palavra do Senhor é verdadeira. Ela não volta atrás. Irmãos, a quarta coisa que você não pode deixar de fazer, irmão. Isso aqui, meu Deus, isso aqui. Eu tenho um vídeo que eu botei aqui nesse canal, gente, que vai falar sobre louvor e adoração. Assista, esse vídeo é tão importante. Ele é tão importante, gente. Eu trago exemplos na Bíblia sobre o louvor e adoração. A quarta coisa que você tem que fazer é adorar ao Senhor. Meus irmãos, o louvor move os céus. Move o coração de Deus, gente. A palavra do Senhor fala, irmãos. Oferecei ao Senhor sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? Você está em meio a uma batalha, em meio a uma situação horrenda, que você só pensa às vezes em sumir, mas você está ali abrindo a sua boca e oferecendo sacrifícios de louvores ao Senhor. Irmão, você não tem noção do que o teu louvor faz no céu, do que a tua adoração faz no céu. Paulo e Silas na prisão, louvando ao Senhor, apanhando, preso. O que acontece? Ah, meu Deus do céu, as cadeias se quebram, gente. Ah, que é isso, meu irmão? O segredo para passar numa prova, irmão, é adoração. Você não tem noção. Assiste o vídeo que eu falo sobre louvor e adoração. Você vai ver que tem bênçãos que só são destravadas através de louvor e adoração. É, irmão. É muito forte. Então, você tem que louvar e adorar ao Senhor durante essa batalha. Até porque, irmão, tem momentos que a gente está nessa opressão maligna tão forte que você não consegue orar. Você senta para fazer o seu devocional e você fica assim, pensando em turbilhões de coisas, falando com o Senhor na mente, porque às vezes você não consegue nem abrir a boca. Tamanha opressão que está na sua vida. E o que eu faço nesses momentos, irmãos? Porque eu tenho lutado por coisas muito grandes, por coisas que vão arrebatar muitas almas para o céu. Então eu sei que a resistência do inferno é muito grande sobre a minha vida. Muito grande. Então tem momentos que eu passo por essas aflições muito grandes. E o que eu faço? Eu coloco louvores que vão me introduzir na presença do Senhor. Porque às vezes eu não consigo nem falar, irmão. Não consigo. E aí eu coloco aqueles louvores que já são feitos para te introduzir na presença do Senhor. Tem louvores da Bruna Carla, da Fernanda Brum, que fala, né? Espírito Santo, ore por mim. Me ajude nas minhas fraquezas. Porque tem horas que a gente está assim, irmão. A batalha é tão grande, a luta é tão grande que a gente vai, às vezes, perdendo as forças. O louvor vai te ajudar a chegar até o Senhor. Ouve aquele louvor novo, gente, da Sara Faria. Remédio. Nossa, esse louvor tem feito parte do meu dia. Porque ele fala exatamente sobre esse problema do crente, sobre essa situação em que o crente está passando por uma aflição extrema. Que a noite chegou para o irmão, para a irmã. E qual é o remédio para que ela sobreviva até o fim da batalha? Porque a música fala sobre isso. É o altar do Senhor. Ouve esse louvor, meu irmão. Esse louvor é forte demais. Você não tem noção. Vai te introduzir na presença do Senhor, vai te levar para perto dele. E agora eu vou te mostrar um exemplo da Bíblia, em que tudo isso que eu falei aqui, o salmista aplicou na vida dele. É o Salmo 42. Eu vou ler só um pedacinho desse salmo, irmão. Mas você depois vai ler aí na sua casa. Salmo 42. Só um pedacinho. Olha como ele conversa com a alma dele. Olha como que ele conversa, o salmista. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidaste, no caso, seria se esquecer. Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Tá vendo aqui? A opressão, a afronta. Tá vendo? Ele se desabafando para o Senhor. Deus, eu fico com os meus ossos esmigalhados quando me perguntam onde está o Senhor.
Porque nós crentes sabemos quem é o nosso Deus. Mas enquanto ele não se manifesta, Satanás vem te afrontar. Ele vem te afrontar. Vai afrontar, irmão. E você vai ter que resistir essa tentação aqui. Vai ter que resistir. E aí ele fala com a sua própria alma. Olha ele submetendo a alma ao espírito. Olha como o salmista ensina pra gente. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Gente, que é isso? O salmista nos ensinou perfeitamente como você dominar a sua alma. Aqui você vê nesse salmo, eu li do versículo 9 ao 11, né, que termina aqui no 11. Mas quando você começa a ler lá do início, você vai entendendo que o salmista estava vivendo uma situação de extrema angústia, de extrema aflição, angústia. E ele começa a submeter a alma dele. E ele fala para a alma dele: por que você está batido, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? E olha que ele fala para a alma dele: espera em Deus. Temos que esperar, irmão. Temos que esperar essa prova acabar. Resistindo, adorando, buscando, obedecendo. Somente assim você vai conseguir passar pelo dia mal. Então, que Deus abençoe vocês, irmãos. Que o Senhor ajude vocês nesse momento, tá bom, meus irmãos?